Você foi fazer um suco em pó, aqueles de saquinho. E aí, numa jarra cheia de água, você jogou o pozinho de suco, mas não mexeu. Se você prestar atenção ao longo do tempo, o suco ele vai sair daquela região onde ele ficou mais concentrado e vai se misturando a toda a água. Esse suco eu chamo de soluto e a água eu chamo de solvente. O que foi que aconteceu aí agora? Aconteceu a passagem do soluto de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, até ficar tudo diluído e equilibrado. Isso é um transporte passivo, e esse transporte também acontece na nossa célula por meio da membrana plasmática. O nosso tema de hoje é transporte passivo, e eu te convido para assistir essa aula comigo. Para início de conversa, você tem que saber que existem dois tipos de transporte. Esses transportes acontecem por meio da membrana plasmática. Eles podem ser o transporte ativo, em que vai haver o gasto de energia para que se mantenha um desequilíbrio de concentração. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que vai haver mais substância fora do que dentro, ou mais substância dentro do que fora. Elas nunca vão entrar em equilíbrio, porque esse desequilíbrio é necessário. Só que a tendência é que sempre as coisas se equilibrem. Então, para que eu não mantenha essa tendência, eu vou ter que me esforçar. E esse esforço, ele tem um gasto energético. Por isso que o transporte ativo vai exigir um gasto energético. Eu vou ter um gasto de energia. Quem é que fornece essa energia? O ATP. Então, o ATP vai ser utilizado no transporte ativo para manter o desequilíbrio, que é algo que está fora do comum dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo. Então, esse desequilíbrio, para ser mantido, exige gasto energético. Já o transporte passivo, pessoal, não vai ter gasto energético. Por quê? Porque ele tende a manter a normalidade, o equilíbrio das substâncias. Se eu tenho mais soluto fora do que dentro, o que é que vai acontecer? Esse soluto vai passando para dentro da célula até que haja a mesma concentração, a mesma quantidade. E o tema de hoje é justamente transporte passivo, no qual não há gasto energético. Ele pode se dividir em três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Tudo bem? A aula de hoje é sobre transporte passivo. E aí, você já aprendeu esses conceitos iniciais. Vamos continuar? Agora presta bem atenção nessas informações que eu vou passar para você agora. Existem três tipos de meio, tá? Se a gente for fazer comparação entre os meios, vamos supor que a gente tem dois meios. Esses dois meios, eles podem assumir algumas características. Se um desses dois meios tiver mais soluto do que o outro, esse meio que tem mais soluto, ele está mais concentrado. E o meio que tem menos soluto está menos concentrado. O meio mais concentrado eu vou chamar de hipertônico. E o meio menos concentrado eu vou chamar de hipotônico. Novamente, um meio com muito soluto, um meio com pouco soluto. O meio com muito soluto é o mais concentrado, eu chamo de hipertônico. O meio com pouco soluto, o menos concentrado, eu chamo de hipotônico. E se os meios tiverem a mesma quantidade de soluto, tiver equilibrado, eu chamo esses dois meios de isotônico. Então quer dizer que eu tenho um equilíbrio, a mesma quantidade de soluto. Novamente, hipertônico é o meio mais concentrado. Hipotônico é o meio menos concentrado. Isotônico é quando os dois meios têm a mesma concentração. Deu para entender? Pegou isso? Agora vamos para o próximo tópico. O primeiro tipo de transporte passivo é a difusão simples. Aqui você vai ter que saber a diferença entre soluto e solvente. Predominantemente aqui nessas aulas de difusão e transporte, a gente vai falar que o solvente é a água, é o que vai envolver a substância. E o soluto vai ser qualquer substância que possa ser diluída na água. Por exemplo, eu tenho um suco em pó. A água vai ser o solvente e o suco em pó que vai ser misturado à água vai ser o soluto. E aí, gente, na difusão simples, eu vou ter a passagem do soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, olha essa imagem aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo a membrana plasmática. A parte de fora da membrana tem mais soluto e a parte de dentro tem menos soluto. O que é que vai acontecer? Simplesmente,
o soluto vai passar da parte de fora para a parte de dentro, até ficar com a mesma quantidade, com a mesma concentração. Ou seja, eles estão indo ao encontro do equilíbrio, o gradiente de concentração. Novamente, a difusão simples é a passagem do soluto da região mais concentrada para a região menos concentrada, até que se obtenha o equilíbrio, a quantidade igual de soluto. Nesse caso aqui, o soluto está saindo da região externa da membrana e está indo para a região interna, porque fora tem mais soluto e dentro tem menos soluto. Deu para entender? E agora, outra informação. Essa difusão, ela acontece por meio da própria membrana, sem a ajuda de nenhuma proteína. Por isso que o nome dela é difusão simples. Não tem nenhuma proteína ajudando nesse processo. Beleza? O outro meio de transporte passivo é a difusão facilitada. É muito simples, gente. Enquanto na difusão simples não há ajuda de nenhuma proteína, na facilitada vai haver, ou seja, o trabalho vai ser facilitado. Eu vou ter proteínas carregadoras, que elas formam canais, e também proteínas que podem auxiliar a entrada de alguma substância ou a saída dentro da célula. Então, esse transporte passivo, que tem a ajuda da proteína e que tem o mesmo contexto, o soluto está saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até obter um gradiente de concentração, até obter o equilíbrio, a mesma quantidade de soluto. Só que esse processo tem a ajuda das proteínas, por isso ele é facilitado. Como é facilitada, eu falo que é uma difusão facilitada, que ela acontece por meio da ajuda de proteínas carregadoras, que vão facilitar a entrada ou a saída do soluto para que haja o equilíbrio de concentração. Deu para entender? Agora eu preciso da sua atenção absoluta, porque entramos agora no meio que mais confunde, porque você aprendeu que na difusão é o soluto que sai da região mais concentrada para a região menos concentrada. Você lembra que eu já falei que a região mais concentrada, eu falo que ela é hipertônica e que a região menos concentrada é hipotônica? Elas duas têm que se equilibrar, formando uma região isotônica, um meio isotônico. Só que a osmose não acontece com o soluto, a osmose acontece com o solvente, a água, por exemplo. É ela que vai se deslocar. Só que o solvente ele vai se deslocar para que garanta esse gradiente de concentração, esse equilíbrio. Agora pensa só, se eu tenho um meio em que há pouca água e muito soluto, esse meio ele está muito concentrado. E eu tenho um meio em que há muita água e pouco soluto. Esse meio está pouco concentrado. Para eu garantir o equilíbrio, eu tenho que passar mais água para o meio mais concentrado. E aí eu vou ter essa concentração diluída, até conseguir equilibrar. Então você acabou de entender que é a água que vai sair de uma região e vai para outra. Mas como funciona esse movimento? A água vai sair da região menos concentrada e vai para a região mais concentrada para diluir o soluto e ele ficar em equilíbrio com a região menos concentrada. Então eu vou usar os termos que eu já falei para você. A água vai sair do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico, até os dois meios ficarem isotônicos. É sempre o equilíbrio. Então, Ryan, qual a diferença entre difusão e osmose? Na difusão é o soluto que vai sair, olha só, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Na osmose, o solvente que vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o movimento que acontece na difusão vai acontecer o contrário na osmose. Enquanto na difusão o soluto sai do mais para o menos, na osmose o solvente sai do menos para o mais. Os dois processos de transporte buscam a mesma coisa: alcançar o equilíbrio de concentração. Eu espero de verdade que você tenha entendido esse tópico. Eu volto aqui para a revisão rápida sobre os três conceitos. Um meio hipotônico é aquele meio que é menos concentrado, ou seja, tem menos soluto. O meio hipertônico é aquele meio que é muito concentrado, é mais concentrado,
ou seja, ele tem mais soluto. Você perceba que eu sempre estou dando esses nomes por meio de comparações. Eu tenho dois meios, um tem mais soluto e o outro menos, então esse é mais concentrado e esse é menos concentrado. Esse é o hipertônico e esse é o hipotônico. Já se os dois meios têm a mesma quantidade de soluto, então eles são isotônicos, ao equilíbrio, certo? A mesma concentração de um meio é igual à mesma concentração do outro meio. E aí eu tenho meios isotônicos. Novamente, hipotônico, menos concentrado. Hipertônico, mais concentrado. Isotônico, concentrações iguais. Vamos lá para o próximo tópico? Agora vamos para exemplos da aplicação da osmose na citologia, na nossa célula. Aqui ao lado vocês têm 3 exemplos de meios nos quais a hemácia, a nossa célula, ela vai se submeter, aos quais a hemácia vai se submeter. O primeiro caso é a hemácia posta em um meio isotônico, ou seja, a mesma concentração de soluto. Se é a mesma concentração de soluto, não vai ter entrada nem saída de água para canto nenhum, porque tudo que a osmose queria já foi alcançado. É um meio isotônico. Agora, no meio hipotônico, preste atenção, o meio hipotônico tem mais soluto dentro da célula e menos soluto fora, porque o meio é hipotônico, então ele tem menos soluto, ele é menos concentrado, enquanto o interior da célula é mais concentrado. Lembra que na osmose, quando acontece isso, a água vai sair do meio menos concentrado, o hipotônico, e ir para o meio mais concentrado, o hipertônico. Então ela vai entrar na hemácia. Isso pode fazer com que ela enche e com que ela sofra um processo chamado hemólise. É o rompimento da hemácia e, basicamente, fazer com que o conteúdo dela se espalhe aí pelo líquido, né? O líquido extracelular. Então, quando a água entra demais, ela vai inchar e aí vai entrar a tal ponto que não vai mais ter suporte e a hemácia vai se romper. Esse rompimento é chamado lise celular. Já no último caso é o meio hipertônico. Nesse caso, o meio tem mais concentração e a hemácia tem menos concentração. Lembra que eu falei que a água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Dessa forma, a água vai sair da hemácia e vai para a região extracelular, parte de fora da célula. Quando a água sai, ela vai fazer com que a hemácia murche, pessoal. Então, novamente, isotônico não acontece nada, porque tem a mesma quantidade de soluto dentro e fora da hemácia. No meio hipotônico, a água tende a entrar, porque a célula da hemácia está mais concentrada. E aí tem que entrar água para que haja diluição desse soluto. Entrando muita água, a célula vai encher e ela vai se romper. Esse rompimento é chamado hemólise. E no meio hipertônico, tem mais soluto fora do que dentro da hemácia. Então a água vai sair de dentro da hemácia e vai para a parte de fora, fazendo com que a hemácia murche. Deu para entender? Agora vamos para o caso das células vegetais, que tem um detalhe aí. Porque, além da membrana plasmática, ela tem uma outra estrutura mais externa, chamada parede celular. Essa parede celular é rígida e impede que essa célula se rompa, se estoure. Então, ela não vai ter, assim, problema com muita concentração de água. Mas vamos para os exemplos. Aqui nós temos 3 casos. No caso dessa célula submetida a um meio isotônico, não vai acontecer nada, porque há o equilíbrio de concentração. A mesma quantidade de soluto que há dentro da célula, há fora da célula. Agora, se essa célula for submetida a um meio hipotônico, lembra, a célula ela é hipertônica e o meio é hipotônico. Então, se ela é hipertônica, ela é mais concentrada e a água vai sair do meio menos concentrado, o hipotônico, e vai entrar na célula vegetal, fazendo com que ela enche. Só que ela cheia, ela não vai estourar, não vai se romper, porque a parede celular não vai permitir. O último caso é a célula em meio hipertônico. Como ela está no meio hipertônico, o que é que vai acontecer? Ela é menos concentrada, então a água vai sair de dentro dela e vai para a região mais concentrada, que é a hipertônica. Nesse caso, a célula vegetal murcha.
É por isso que quando você coloca vinagre no alface, o que é que vai acontecer? O vinagre é o meio mais concentrado. E o alface, dentro do alface, as células do alface são menos concentradas. O que é que vai acontecer? A água vai sair do alface e vai para o vinagre, vai para o meio mais concentrado. Isso vai fazer com que o alface murche. É por isso que as folhas de alface murcham quando você coloca uma substância chamada vinagre, que é muito concentrada, que vai favorecer aí, a osmose do meio menos concentrado para o mais concentrado, fazendo com que o alface murche. Chegou a hora de resolvermos exercícios sobre esse assunto. Exercício número 1. O oxigênio e o gás carbônico são moléculas que atravessam a membrana plasmática da célula do local onde ocorrem em maior concentração, o meio hipertônico, para o local com menor concentração, o meio hipertônico. Hipotônico, no caso. Esse movimento é um tipo de transporte conhecido como, gente, nesse caso, não é o solvente que está saindo do lugar, é o soluto. O solvente seria mais ou menos a água. Ele está dizendo aqui que é o oxigênio e o gás carbônico, que são solutos aí, no nosso sangue, dentro do nosso sistema circulatório. Como é o nome desse processo em que as substâncias saem do meio mais concentrado para o menos concentrado, a que ele não citou nenhum tipo de proteína? O nome disso é difusão simples. Por conta disso, a resposta é a letra C, difusão simples. Segunda questão. As hemácias de mamíferos são isotônicas, ou seja, ao equilíbrio de concentração aí, quando comparadas a uma solução salina de NaCl a 0,9%. Se é isotônica, então significa que as hemácias também têm a mesma concentração de cloreto de sódio, NaCl. Então, as hemácias vão ter 0,9% também. Tais hemácias colocadas em uma solução com concentração de 0,2 de NaCl sofrem, se a hemácia isotônica ela tem 0,9%, ela vai ser submetida a uma concentração de 0,2. Então quer dizer que a hemácia é mais concentrada que essa aí, substância, essa concentração. Se ela é mais concentrada, ela é hipertônica. E essa outra concentração é hipotônica. Se houver a osmose, nesse caso é osmose, né? Porque a gente está falando do solvente que vai sair. O que é que vai acontecer? Se a hemácia é hipertônica e a solução é hipotônica, a água sai do meio hipotônico e entra no hipertônico, fazendo com que a hemácia, ela infle, né? Ela fique inchada. Ela inchada, ela não tem parede celular, então ela pode se romper, pessoal. Deu para entender? Por conta disso, a resposta para essa questão é a letra C, porque é um processo de osmose, o solvente sai do meio hipotônico para o hipertônico, e quando isso acontece, a célula fica inchada, ela não segura tanta água e ela vai sofrer uma situação, uma condição chamada hemólise. Ela vai ser rompida, um processo chamado hemólise. Beleza? Última questão. Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carreadoras. Você já sabe até o que vai ser perguntado aqui. O transporte que envolve esse tipo de proteína, quando não há gasto de energia, não é ativo, tá? É passivo, porque não tem gasto de energia. É chamado de... gente, eu falei de duas difusões. Uma difusão que não precisa de proteína e outra que precisa de proteína. A difusão que precisa de proteína, ela vai ser facilitada. Então, por conta disso, a resposta para essa questão é qual letra? Letra C, difusão facilitada, que é quando há a ajuda de proteínas carreadoras, transportadoras, que vão facilitar a entrada dessas substâncias, dessas moléculas na célula. Pessoal, nós ficamos por aqui nesse momento, vimos o transporte passivo. A próxima aula vai ser sobre o transporte ativo, a famosa bomba de sódio e potássio. Por hoje é só, aqui está a minha rede social, o Instagram, _ryan.lucas28. Pode me seguir lá, comenta aqui esse vídeo, compartilha, curta e aproveite, revise quantas vezes forem necessárias. Eu fico por aqui, beijão para vocês e até a próxima.